E fala, rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. E galera, hoje é o seguinte, nesse vídeo vocês vão ver, rapaziada, como é aquela casa abandonada por dentro. Isso mesmo, rapaziada. Quem me acompanha, pra quem assistiu os meus vídeos, sabe que eu fui em uma casa abandonada, certo? Mas não entrei ainda nela. Então, rapaziada, pra você que não me acompanha, alguns dias atrás eu fui em uma casa abandonada de moto. E gravei apenas a frente dela, não tive coragem de descer da moto pra poder gravar como eram os fundos, tal, nem tal. Não desci. Pois então eu fiz um outro vídeo voltando lá, só que dessa vez eu desci da moto, rapaziada. Eu desci da moto e fui quase nos fundos da casa, mas não tive coragem de gravar como é os fundos lá. Não tive coragem de ir, rapaziada, porque, mano, sei lá, me deu tipo um medo, sabe? Tipo, eu tenho muito medo de casa abandonada de dia, até que eu acho que não tem essa coisa de assombração. Mais perigoso ali mesmo, rapaziada, é bicho, né? Tipo cobra, sei lá, rapaziada, esse tipo de bicho aí que eu morro de medo. Então, pra quem não sabe, o meu pai é dono daquela terra ali, só que da casa ele não era, rapaziada. Quando eu tava gravando todos os vídeos ali, por quê? Não era, e agora ele é. Por quê, rapaziada? É o seguinte, algum tempo atrás, o meu pai comprou aquela terra ali, certo? Porém, ali morava uma senhorinha que era filha do dono. E aí, ele fez um acordo ali com meu pai que ela pudesse morar ali por algum tempo, né? Comprasse a terra, mas ela ficasse ali por alguns meses, tipo 1 mês, 2 meses, por aí. E aí, rapaziada, foi aí que o meu pai concordou, beleza e tal. E aí, ele comprou a terra, mas não a casa. Por quê? Ele combinou o seguinte, a mulher ia morar aí por alguns meses. Então, ele iria desmanchar, eu acho, a casa, destruir a casa e pegar, tipo, telha, madeira e tal, pra construir uma outra casa pra ela, sabe? Reutilizar algumas coisas ali. Só que aí o que aconteceu, rapaziada? Meio que essa senhorinha eles pegaram essa senhorinha e levaram para um asilo, entendeu? Que eles não construíram essa casa e meio que essa senhorinha foi que meio que pro asilo, rapaziada. Foi pro asilo. Complicado. Eu não vou entrar muito em detalhes e tal, mas aí, esses tempos atrás, esse menino veio aqui. Conversou com meu pai se ele queria comprar essa casa e com tudo que tinha lá dentro, né? Que era uns fios, telha velha que meu pai pode utilizar, sei lá, pra fazer uma xiringa em um curral, sei lá, qualquer coisa, rapaziada. Pode ser reutilizado, sei lá, alguma coisa, né, rapaziada? Ou, sei lá, só comprar. Mas por direito ali, aquela casa era pra ser do meu pai, né, rapaziada? Comprou a terra ali, por direito tinha que ser dele. Mas então, esse homem veio aqui e entrou num acordo com meu pai, se ele queria comprar essa casa e com tudo que tinha lá dentro. Então meu pai aceitou, beleza, fez preço bom ali, o meu pai comprou e agora é dele. Em breve eu acredito que aquela casa meu pai vai destruir, mandar derrubar, que tiver lá dentro, tipo, eu acredito que roupa velha, essas coisa velha lá, rapaziada, ele vai tacar fogo, vai queimar tudo que tiver lá, rapaziada. Eu acho que meu pai não vai pegar nada, vai queimar tudo. Eu acho que a única coisa que ele pegou lá, o dia que a gente foi, negócio lá, mas vou deixar o vídeo aí pra vocês, rapaziada, verem como é a casa lá dentro. E depois eu continuo falando pra vocês, beleza? Então, rapaziada, fique com o vídeo aí de eu entrando na casa abandonada. Só que é o seguinte, rapaziada, eu tirei o som, tá? Porque eu tava meio que conversando demais lá, né, rapaziada? Pro vídeo não ficar meio que, como é que se diz, chato. Eu tirei o som. E é o seguinte, rapaziada, o vídeo é curto, pequeno, beleza? Eu acho que tem uns 2 minutinhos só, porque a casa é pequena, eu gravei bem rápido. Então, rapaziada, fiquem aí do vídeo, eu entrando na casa abandonada.
viram aí, rapaziada? Mano, vocês viram? Vocês viram, rapaziada? Nesse quartinho aí. Vocês viram aí que tinha um quarto que tinha uma cruz? Mano, quando eu entrei nesse quarto, eu me arrupiei tudinho, rapaziada. Mano, meus cabelos do braço ficaram em pé, só que eu não gravei, rapaziada. E, mano, continuando aqui explicando pra vocês que eu tava falando no início, né? Como eu vou explicar agora pra vocês? Meu pai comprou tudo que tinha lá dentro, né? Continuação do que eu tava falando antes do que vocês viram agora em pouco aí, né? Vocês viram aí, né, rapaziada, que eu entrei na casa. Tinha bastante coisa, bagunça pra caramba, muita bagunça. E tinha muita coisa velha que provavelmente o meu pai vai queimar. E assim, rapaziada, foi eu e a minha mãe e o meu pai. E aí, rapaziada, que a gente foi lá fazer? A gente foi lá olhar a casa, como é que era e tal, porque o meu pai nunca tinha entrado lá. Depois que ele comprou, que ele entrou. Então, a gente entramos, eu aproveitei, gravei aí pra vocês viram. E o meu pai buscou também uma geladeira velha, que tava lá nos fundos, se vocês lembram. Naquele último vídeo que eu fui lá, que eu desci da moto, gravei os fundos, lá tinha alguma coisa que eu falei. Eu acho que eu falei que parecia uma geladeira, não sei, não lembro se eu falei, mas era, rapaziada, uma geladeira velha que tinha lá. E meu pai aproveitou pra pegar, plantar muda de morango. Ele falou que ia plantar morango numa geladeira, rapaziada. Uma geladeira velha, não tinha motor, era só serragem mesmo, entendeu? E aí, rapaziada, minha mãe tava com a coluna meio ruim. E o que aconteceu? Meu pai pediu pra ajudar, né? Sua mãe tá com a coluna ruim, ajuda aqui. Eu fui ajudar. Sabe o que aconteceu, rapaziada? Na hora que ele virou a geladeira pro lado, e a geladeira, foi enquanto a geladeira tava aqui, certo? Meu pai pegou e deitou ela aqui, e eu rodei aqui, né? Só que ele já tinha arrastado um tiquinho. E quando eu rodei, mano, a minha mãe deu um grito. Cuidado com a cobra, mano. Mano, tinha uma cobra enroladinha, pronta pra dar o bote, rapaziada. Mano, eu tava dessa distância da cobra. Eu aqui e a cobra aqui, certo? Eu aqui e a cobra aqui. Mano, faltou isso daqui pra ela me pegar, mano. Porque ela tava com o bote feitinho, rapaziada. Mano, eu acho que eu tirei foto ou gravei. Se eu tiver tirado foto, mano, eu vou estar deixando aqui pra vocês. Ou se eu tiver gravado também. Mas enfim, rapaziada. Vou deixando esse videozinho por aqui. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo, rapaziada.